O encanador me fitou com uma intensidade que me deixou arrepiada por dentro. Senhora, pegue só o necessário e abandone este apartamento imediatamente. Nem mencione isso para o seu filho ou para a nora. Sua existência está em jogo. As mãos dele vibravam ao recolher os instrumentos. Naquele instante, entendi que a avaria no banheiro não se resumia a um mero gotejar, mas a uma ameaça bem mais sombria, algo impensável nas estruturas do local que eu considerava meu refúgio. Mas antes de prosseguir, verifique se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de qual lugar você está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Tudo se iniciou em uma terça-feira rotineira. Eu preparava o dia de jejum na cozinha compacta do apartamento que compartilhava com meu filho, Carlos, e a esposa dele, Renata. Com 68 anos de idade, dividir o espaço com parentes aparentava ser a escolha prudente depois da partida do meu companheiro. Carlos me convenceu a liquidar a residência antiga e me instalar no apartamento deles havia aproximadamente 1 ano. Mãe, você não dá conta de ficar isolada naquela mansão grande. É arriscado para alguém da sua faixa etária, ele defendeu, exibindo aquela ansiedade constante que sempre teve. Hesitei a princípio. Depois de tudo, aquela moradia abrigava 40 anos de recordações. A evolução de Carlos, as festas de aniversário, os natais, uma existência inteira erguida junto ao meu esposo falecido. Mas, devagar, a solitude pesou demais. E foi assim que negociei a casa por um montante expressivo e me transferi para o quarto de visitas no lar de Carlos e Renata. Na semana inicial, a harmonia reinava. Eles se mostravam solícitos, me convidavam para as refeições, indagavam sobre minha rotina. Porém, aos poucos uma alteração se insinuou. Não sei apontar o exato momento, mas notei que me fatigava com maior rapidez. Sofria com cefaleias recorrentes, vertigens esporádicas. Culpei a tensão da transição ao envelhecimento progredindo. Afinal, quem aos 68 anos escapa de algum mal-estar corporal? Certo? Foi aí que avistei uma infiltração modesta no banheiro particular. Uma marca úmida surgiu no forro logo sobre o box. Mencionei a Carlos na hora do jantar. Filho, creio que há uma infiltração no banheiro do meu cômodo. Ele interrompeu a mastigação e lançou um vislumbre veloz a Renata. Aquela troca me perturbou, embora não soubesse o motivo. Deixa que eu inspeciono mais tarde, mãe, retrucou, retornando ao prato. 3 dias transcorrem e a marca se ampliou. Goteiras de água passaram a cair no piso do banheiro. Reiterei a questão. Fique tranquila, mamãe. Amanhã, sem demora, eu contrato um profissional, assegurou Carlos, desviando os olhos dos meus. No dia seguinte, ao saborear o café matinal, escutei o toque da campainha. Carlos partira para o emprego e Renata se achava no dormitório. Fui até a entrada e deparei com um sujeito na casa dos 40, de porte médio, trajando um macacão azul surrado. Bom dia, senhora. Meu nome é Roberto, sou o hidráulico. Cheguei para inspecionar a infiltração. Guiei-o ao banheiro e indiquei a marca no forro. Ele observou com esmero, solicitou permissão para checar o imóvel superior e retornou após uns 20 minutos. Tenho de examinar o interior da parede, justificou. A falha reside na canalização interna. Enquanto ele operava, arrumei o almoço. Renata emergiu do quarto, me saudou de passagem e deixou o apartamento sem informar o destino. O quietude foi rompida pela voz de Roberto ecoando do banheiro. O timbre soava alterado, ansioso. Senhora, pode me acompanhar aqui? Ao adentrar o banheiro, deparei com um furo pequeno na parede que ele abrira. A face dele empalidecera, com gotas de transpiração na fronte. Esquadrinhou os arredores como se confirmasse nossa privacidade. O que houve? Localizou a avaria? Descobri uma coisa, mas não se trata de hidráulica, murmurou em tom abafado. Há quanto tempo a senhora reside aqui? Um pouco mais de 1 ano. Por qual razão? Ele pausou, como se pesasse as expressões.
Senhora, existe um aparato embutido nesta parede que não pertence a este lugar. Algo arriscado. Meu pulso se acelerou. Que espécie de objeto? Ele indicou o orifício na parede. Observe você mesma. Aproximei-me e perscrutei pela fenda. Inicialmente, só enxerguei canos comuns, mas logo identifiquei uma anomalia. Um aparelho diminuto com mangueiras delgadas ligadas a um recipiente vítreo repleto de um fluido verdoso. O que seria isso? Trata-se de um mecanismo para difundir compostos no ambiente. Liga-se à ventilação desse banheiro e solta doses mínimas de agentes químicos toda vez que a senhora ativa o chuveiro ou emprega água aquecida. Parou por um instante. O vapor auxilia na propagação da matéria, que é absorvida pelo ar. Mas isso não tem lógica. Por que instalariam tal coisa no meu banheiro? Roberto inspirou profundamente antes de aclarar. Senhora, conto com 25 anos na profissão. Enfrentei variadas situações em residências e prédios, mas isto... Ele negou com a cabeça. Foi projetado para intoxicar uma pessoa de forma paulatina e discreta. Um arrepio subiu pela minha coluna. Intoxicar. Os indícios iniciais seriam tênues. Fadiga, cefaleias, vertigens, debilidade. Com o passar do tempo, as complicações pulmonares se agravar-iam. Gravidade, acompanhada de falência de órgãos. Isso soaria como uma morte comum em alguém idoso. As palavras dele me acertaram em cheio, como um golpe forte. Todos aqueles sinais que eu vinha sentindo nos últimos meses não eram só consequência da velhice. Alguém me envenenava de propósito, e apenas 2 pessoas entravam naquele apartamento além de mim. Quem colocou isso aí sabe bem o que faz, prosseguiu Roberto. É um serviço de expert, montado para passar despercebido. Carlos lida com química industrial, sussurrei, vendo meu universo ruir aos pedaços. E o valor da venda da casa? Foi para uma conta em nome de nós 2. Carlos falou que facilitaria o controle das minhas contas. Roberto abriu sua maleta de ferramentas e pegou um vidrinho pequeno. Vou pegar um pouco desse fluido como evidência. A senhora tem de deixar este lugar agora mesmo. Leve só o essencial, papéis importantes e umas roupas básicas. E não comente nada disso com o seu filho, nem com a mulher dele. Para onde eu iria? Conheço um conhecido que cuida de uma hospedaria a poucas ruas daqui. É um local tranquilo e reservado. Mais adiante, a gente vai à delegacia juntos. Enquanto ele recolhia a amostra, eu fui até o quarto em completo atordoamento. Meu próprio filho, o menininho que eu criei nos braços, que ajudei a dar os primeiros passos, a aprender as letras, a quem entreguei todos os meus dias. Agora, tramava minha agonia gradual, talvez para embolsar o dinheiro da casa. Enfiei na bolsa os meus documentos, os cartões do banco, uma muda de roupa e os remédios que usava todo dia. Ao partir, parei diante da imagem na cômoda. Carlos, com 5 anos, radiante no meu colo. Como entramos nessa? Quando retornei ao banheiro, Roberto já havia tampado o furo na parede sem deixar rastros de que fora mexido. Pronta? Fiz que sim, sem conseguir articular palavra. Ao chegarmos à entrada do apartamento, ele hesitou. Dica final: se ele telefonar, fale como sempre. Diga que foi às compras ou ver uma conhecida. Não alerte nada até estarmos a salvo. Ao trancar a porta, nem sonhava que era o adeus definitivo àquele espaço como o meu refúgio. Tampouco imaginava que as horas seguintes seriam as mais assustadoras da existência. O trajeto à hospedaria transcorreu calado. Eu andava como em transe, pisando atrás de Roberto por instinto, enquanto o cérebro lutava para absorver o tamanho da perfídia que eu havia descoberto. As vias conhecidas do quarteirão, onde vivia fazia 1 ano, agora pareciam alienígenas e ameaçadoras. A hospedaria era uma construção velha de 2 pisos, escondida numa viela.
Roberto contou à atendente que eu era parente dele e pedia um quarto temporário. Não questionei a fábula. Ali, toda a narrativa que me protegesse servia. O aposento era modesto. Cama individual, guarda-roupa compacto e uma vidraça para o quintalzinho. Roberto checou as trancas da porta e da janela, achando tudo em ordem. Vai se virar bem aqui temporariamente, falou, deixando o frasco com o conteúdo verdoso sobre a mesa. Vou contatar uns contatos. Tenho um agente íntegro que pode nos auxiliar. Assim que ele saiu, o peso todo da circunstância me esmagou. Afundei na ponta da cama e solucei como não fazia desde o falecimento do meu esposo. Não era só o pavor pela sobrevivência, mas o sofrimento lancinante da deslealdade. Como Carlos pôde me trair assim? O que eu cometi para ganhar tamanha maldade do meu herdeiro único? O telefone vibrou, cortando minhas reflexões. Era ele. Inspirei fundo, recordando a orientação de Roberto. Alô, meu menino! Atendi, forçando naturalidade. Mãe, cadê você? Cheguei pro almoço e não te achei. Ora, saí para pegar umas coisas no supermercado. Pensei que hoje você pularia o almoço. Silêncio breve do outro lado. O chaveiro veio, resolveu o gotejamento. Sim, apareceu, falou que era falha na canaleta, nada sério. Pausa maior agora. Ele tocou na parede? Meu pulso acelerou. A indagação não era casual. Não reparei. Por quê? Por curiosidade. Só para saber se ele caprichou. O tom dele amainou. Quando você retorna? Não dá para cravar. Após o mercado, pensei em passar na casa da Dona Maria. Inventei uma companheira fictícia. Há séculos não a encontro. Beleza, mas cuide dos horários para os comprimidos, hein, mãe? Os comprimidos. Um fresco arrepio de pavor me invadiu. E se aqueles também estivessem contaminados? Quantos andares nessa trama? Não deixo passar. Até breve, filho. Cortei a chamada com dedos vacilantes. A rotina da troca, fingindo paz onde havia veneno, como se ele não me diluísse aos poucos, me revirou o estômago. Roberto voltou pelo menos 1 hora adiante, trazendo um sujeito que se deu como detetive Marcos. Ele media alto, de porte. Ele era um homem de aparência grave, com fios brancos surgindo nas laterais da cabeça. Senhora Elisa, Roberto mencionou o seu caso para mim. Antes de tudo, quero que entenda que você está protegida neste lugar. Além disso, é essencial procedermos com prudência. Alegações como essas representam uma gravidade imensa. Eu compreendi, respondi ainda confusa e abalada. Vou encaminhar essa amostra para exame urgente, afirmou ele, ao pegar o recipiente que Roberto havia recolhido. No momento, preciso de mais informações sobre o vínculo com seu filho e sua nora. Dediquei a hora seguinte a relatar a trajetória da minha existência. Como me tornei viúva, como Carlos pressionou para que eu vendesse a residência e me instalasse no apartamento dele, como aos poucos passei a notar os sinais que culpei pelo avanço da idade, e o valor obtido com a transação da casa, como mencionei a Roberto, permanece em uma conta compartilhada com Carlos. Ele argumentou que facilitaria o controle das minhas contas se eu enfrentasse algum contratempo de saúde. De que quantia estamos falando? A propriedade era ampla, situada em uma área nobre. Chegou a quase R$ 800 mil. O detetive acenou devagar com a cabeça. E seu filho enfrenta dificuldades financeiras? A indagação me desconcertou. Pelo que sei, não. Ele sempre alegou que o emprego rende uma boa remuneração, mas pausei, evocando pedaços de diálogos passados. Recentemente, nas últimas semanas, flagrei ele e Renata em uma briga sobre grana, algo relacionado a um negócio que fracassou. Isso pode importar bastante, comentou Marcos. Conte-me agora sobre o seu bem-estar antes de ir morar no apartamento. Eu me sentia excelente para a minha faixa etária. Saía para caminhadas diárias, praticava exercícios na piscina 2 vezes por semana. Após a transferência, iniciei fadiga constante. As cefaleias surgiram, junto com vertigens e escassez de fôlego de vez em quando.
E seu filho ou a nora já recomendaram que você procurasse um profissional de saúde? Carlos cobrou isso em diversas ocasiões. Inclusive, consultei um médico que diagnosticou tudo como fruto do estresse e da velhice, prescreveu suplementos vitamínicos e aconselhou diminuir as rotinas ativas. Eles já tocaram no assunto de testamento ou apólice de seguro? Essa questão despertou uma lembrança. Carlos falou há pouco que eu devia redigir um testamento. Argumentou que traria paz de espírito. Indagou também se eu possuía uma apólice de vida. Roberto, que se mantivera em silêncio até ali, interrompeu. Detetive, caso eles notem que o aparelho foi achado, talvez tentem apressar o esquema. Marcos finalizou com um ar sério. Temos de retirá-la daqui sem demora. Para onde? Indaguei, invadida por um novo surto de terror. Contamos com residências seguras para protegidos. Você ficará em um ambiente protegido enquanto esclarecemos esse impasse. Meu telefone vibrou mais uma vez. Era Carlos. Exibi a tela ao detetive. Responda como se nada estivesse acontecendo, orientou. Afirme que continua com a sua companheira e que pode ficar por lá durante a noite, pois já escureceu. Evite qualquer indício estranho. Inspirei profundamente e atendi. Alô, meu filho. Mãe, o relógio marca quase 7 horas. Você não retornou ainda. Estou na residência da Teresa. Nos empolgamos com a conversa e o tempo voou. Teresa? Qual Teresa? Meu corpo congelou. Eu havia escorregado. A minha conhecida do clube de leitura da biblioteca. Você não a conhece, filho. Você não participa de nenhum clube de leitura. O pavor aumentava dentro de mim. Iniciei faz pouco tempo. Não mencionei porque você costuma dizer que não devo me aventurar sozinha. Onde você está de verdade? O tom dele agora carregava uma ameaça inédita. Estou com uma amiga, repeti. O hidráulico apareceu aqui de novo esta tarde. Afirmou que viria checar se o reparo funcionava direito. Encarei Roberto preocupada. E funcionava? Tentei parecer despreocupada. Ele não adentrou. Renata informou que você havia saído e que ele retornaria em outro momento. Seguiu-se um silêncio pesado. Depois, ele me contatou, indagando sobre você. Por que um hidráulico estaria atrás de você, mãe? Eu não faço ideia. Acho que você tem noção. Você está com ele, certo? O detetive gesticulou para eu encerrar a chamada. Não entendo o que você quer dizer, Carlos. Estou com a minha amiga e ficarei aqui esta noite. Falamos amanhã. Desconectei antes que ele replicasse. Ele desconfia, declarei com a voz oscilante. De algum modo, ele intuiu. O detetive Marcos discava já, emitindo ordens ágeis. Mandem uma equipe à pousada São Jorge agora. Suspeito em potencial se aproximando. Sim, a declarante está ao meu lado. Após concluir a ligação, dirigiu-se a mim. Senhora Elisa, vamos deslocá-la neste instante. Não dá para correr o risco de seu filho a localizar aqui. Ele poderia partir para a regressão. A noção do meu filho como alguém perigoso ainda soava inacreditável. Alguém que arquiteta um envenenamento gradual, ao longo de mais de 1 ano, demonstra paciência meticulosa e frieza. Quando esses indivíduos veem o controle escapar, recorrem a abordagens mais imediatas. Enquanto reunia apressadamente os meus itens escassos, uma nova notificação surgiu no meu aparelho. Eu sei que você desvendou, mãe. Podemos acertar isso entre nós, em família. Não se apoie em desconhecidos. Exibi o texto ao detetive, que o examinou com um semblante carregado. Chegou a hora de partirmos, pronunciou ele. Saímos então pela saída traseira da pousada e embarcamos em um veículo. Um agente da polícia sem identificação. O céu anoitecia velozmente conforme o condutor nos levava por vielas secundárias, contornando as vias centrais. O detetive Marcos mantinha comunicação ininterrupta via rádio, captando informes que ele não me revelava. Qual é o nosso destino? Indaguei por fim, notando que nos distanciávamos progressivamente do coração da urbe.
uma casa de proteção nos subúrbios. Trata-se de um refúgio destinado à salvaguarda de depoentes, rebateu Marcos, virando os olhos da vidraça para o meu rosto por um instante. Senhora Elisa, é essencial que compreenda a seriedade do quadro. Seu herdeiro pode representar um risco maior do que supõe. Ainda custa-me aceitar que Carlos seria capaz de tal ato, sussurrei, fitando as luzes urbanas se dissiparem ao fundo. Em que ponto falhei como mãe? Não se martirize, intrometeu-se Roberto, que nos acompanhava no veículo. Certos indivíduos optam por caminhos funestos, pouco importando sua origem familiar. Chegamos, proclamou o motorista, detendo o carro diante de um edifício multifamiliar de traços ordinários. O refúgio era modesto e austero. Dependências incluíam uma sala de estar, uma copa, um dormitório e um sanitário. Mobiliário simples, sem qualquer ornamento. Transpunha a sensação de um espaço inabitado. E isso era o objetivo preciso. 2 autoridades vigiarão o hall, esclareceu Marcos. A senhora não pode deixar o local por hipótese alguma até obtermos os laudos da perícia e uma ordem judicial para inspecionar o lar de seu descendente. Quanto tempo isso levará? Se a fortuna nos favorecer, os exames iniciais virão ao raiar do dia. Caso atestem venenos letais, o salvo-conduto será expedido sem demora. O detetive depositou em minhas mãos um celular com configurações prévias. Empregue unicamente este dispositivo. O seu telefone habitual pode ser monitorado. Uma vez que todos partiram, acomodei-me na extremidade do leito, esgotada no corpo e na alma. O mutismo do lugar pesava como uma âncora. Pela vez inicial, desde que Roberto localizou o artefato na alvenaria do meu lavabo, dispus de um momento para assimilar de verdade o ocorrido. Meu descendente intentou assassinar-me. A ideia martelava em minha cabeça, irracional e irrefutável simultaneamente. O rapaz que eu acalentei no colo, que tranquilizei em noites chuvosas, que auxiliei nos deveres acadêmicos, que incentivei em todas as etapas da existência, montaram um mecanismo para me intoxicar aos poucos, para se apossar de minha fortuna. As lágrimas surgiram de improviso, um pranto mudo que se estendia indefinidamente. Chorei pela ausência do filho que crera possuir, pela perfídia irremediável, pelo porvir que visualizara e que agora ruíra por completo. O aparelho deixado por Marcos soou, assustando-me sobressaltada. Senhora Elisa, fala o detetive Marcos. Surgiu um imprevisto. Seu herdeiro dirigiu-se à estalagem em sua busca. Meu pulso disparou. Ele causou algum dano? Abordou o responsável, cobrando saber se a senhora se hospedava ali. Ao ser notificado do contrário, solicitou acesso aos cadastros de clientes. O administrador negou, obedecendo às nossas orientações, e seu filho se alterou bastante. Fomos obrigados a agir. Vocês o detiveram? Negativo, faltava amparo jurídico no momento. Somente o inquirimos e o alertamos quanto à sua atitude. Ele repudiou qualquer dolo. Afirmou estar meramente ansioso por sua genitora de idade avançada, que partira sem comunicação. E o senhor confiou nisso? Evidentemente que não, porém, precisamos respeitar as normas jurídicas. O crucial é que ele ignora sua localização atual. Ao interromper a chamada, busquei repouso, mas o adormecer fugia. Qualquer som no exterior me atemorizava. Apesar de consciente da presença de guardas, a sensação de amparo evaporava. Meu próprio sangue ansiava pela minha eliminação. Que proteção restaria após isso? Próximo às 3 da madrugada, o telefone ressoou outra vez. Senhora Elisa, detetive Marcos, ao aparelho. Peço venia por perturbar nesta hora, mas há atualizações. O laboratório examinou de forma inicial a peça que apreendemos e identificaram arsênico, somado a compostos venenosos, em quantidades que, sob exposição prolongada,
provocariam precisamente os mal-estares que a senhora relatou, culminando em colapso de múltiplos órgãos. Ainda prevendo tal veredicto, a ratificação abalou-me profundamente. Com essa evidência, logramos êxito em obter a autorização para perquirir o domicílio de seu descendente. Um grupo segue rumo ao local, neste exato instante. Ele será capturado? Se acharmos indícios cabais no imóvel. Sim, procure relaxar. Manterei-a informada ao alvorecer. Contudo, o alívio não chegou. Dediquei as horas subsequentes a relembrar episódios compartilhados com Carlos. Seu ingresso na escola, a cerimônia de graduação, o instante em que encontrou Renata, a união matrimonial. Em cada uma dessas ocasiões, eu me postava ao seu lado, repleta de orgulho, prestigiando-o sem reservas. E qual foi sua retribuição, arquitetando meu fim, como se eu constituísse um empecilho, uma barreira entre ele e minha herança? O telefone vibrou de novo logo após o nascer do sol. Senhora Elisa, atualizações relevantes. O esquadrão vasculhou o apartamento nas trevas da noite. Descobriram algo? Afirmativo. Seu filho, ao que parece, intuiu a revelação do mecanismo, e tem ele tentar consertá-lo, porém, não pôde apagar todos os vestígios. Descobrimos traços de substâncias químicas na superfície e, o que mais importava, um bloco de notas no gabinete de trabalho dele, repleto de registros precisos a respeito das reações dele, quantidades aplicadas e um plano temporal delineado. Céus! Anotara com precisão o declínio gradual ao longo das semanas recentes. Enxaquecas, esgotamento, vertigem, tudo constava ali, incluindo modificações nas quantidades quando os efeitos não evoluíam como previsto. A frieza meticulosa me provocou repulsa. E cadê ele agora? Essa era a questão. Ao chegar, a moradia se encontrava deserta. O filho dele e a companheira ausentes. Divulgamos um boletim de procura. Contudo, até o momento, sem paradeiro. Um pavor inédito me invadiu. Você crê que eles escaparam? Pode ser, embora haja outra hipótese. Ele pausou. Que seria? Estão atrás de você. A extração precipitada do aparelho e as notas que o filho remeteu indicam que ele age em pânico para evitar sua acusação. Mas de que modo me achariam? Este é um refúgio protegido, não? Em tese, correto, mas confrontamos um indivíduo que demonstrou ser altamente sistemático. Por segurança, vamos mudá-la de posição para outro abrigo ainda neste dia. Depois de encerrar a chamada, fiquei sentada, esforçando-me para assimilar os dados recentes. Carlos não apenas intentara acabar comigo, como agora se evadia, talvez em busca de mim para me calar de vez. Uma pancada na entrada me sobressaltou. Senhora Elisa, aqui é Roberto. Posso passar? Destranquei a porta, reconfortada ao avistar uma figura conhecida. Roberto exibia ar preocupado, com marcas escuras sob os olhos. O detetive Marcos me instruiu a acompanhar a senhora até ele providenciar a mudança. Pelo visto, o filho e a esposa evaporaram. Eu sei. Acabou de me avisar. Roberto adentrou e inspecionou as aberturas e entradas, garantindo que nada estivesse vulnerável. A senhora logrou dormir? Quase impossível. Como seria? É natural. Ele demorou um instante antes de prosseguir. O bloco de notas que acharam continha horrores, senhora. Seu filho registrava de forma impiedosa cada reação sua, como num teste laboratorial, e incluía uma agenda. Pelos cálculos, a senhora contaria com uns 3 ou 4 meses até que ele parou a frase, mas o sentido era claro. Eu compreendi. Por que não notei? Como ignorei o que se desenrolava à minha frente? Não se reprove. O esquema deles era impecável em sua maldade. Uma tática pausada, progressiva, que replicava o envelhecimento comum de uma idosa. Ninguém desconfiaria, a não ser você. Reparei. Se não fosse você examinar aquela superfície, foi mera casualidade. Vários hidráulicos só teriam reparado o extravasamento
sem escavar além. O aparelho soou de novo. Roberto pegou, murmurou respostas breves e desligou. Foi o detetive Marcos. Encontraram o veículo do filho seu largado próximo ao terminal de ônibus. Imaginam que tenham deixado a urbe? Então, terminou? Indaguei, sentindo um emaranhado confuso de tranquilidade e melancolia. Não, de todo. É essencial confirmar se fugiram mesmo ou se tentam iludir as autoridades. Ele consultou o mostrador. O grupo que nos levará surge em cerca de 1 hora. Enquanto isso, afaste-se das vidraças. A expectativa foi torturante. Cada segundo arrastava-se como uma era, enquanto ponderava o que o porvir traria. Ainda que Carlos e Renata fossem detidos e encarcerados, minha existência jamais voltaria ao normal. A fé que depositava nos outros, sobretudo nos mais íntimos, se partira para sempre. Roberto manteve-se vigilante, checando de tempos em tempos o hall pelo visor da porta. Subitamente, enrijeceu. — O que há? Questionei, notando sua alteração postural. Os agentes que vigiavam o corredor não os avisto. Tentou contatar o detetive Marcos, sem êxito. Há algo de anormal, resmungou recuando da entrada. Esteja pronta. Podemos ter de partir às pressas. Um mutismo sufocante dominou o modesto apartamento. Roberto apagou as lâmpadas e gesticulou para eu me distanciar das janelas. Seus olhos, outrora serenos e acolhedores, agora faiscavam vigilância, varrendo cada recanto do espaço. Os agentes deviam aparecer no corredor, cochichou. E o detetive Marcos responde ao primeiro toque. Você suspeita que Carlos... Dificilmente consegui verbalizar o nome do meu filho, agora tingido de uma conotação tenebrosa que nunca sonhara. Não dá para chutar. Sairemos pela retaguarda. Roberto conferiu o aparelho uma vez mais. Em vão. Existe uma saída de emergência no fim do corredor, se lograrmos alcançá-la sem detecção. Um ruído no exterior calou sua fala, pisadas se aproximando devagar da nossa porta. Não soavam como as batidas decididas e cadenciadas de guardas em patrulha, mas algo furtivo, de quem busca disfarçar o avanço. Roberto apanhou uma lâmina na cozinha compacta e indicou para eu segui-lo ao sanitário. O único espaço sem aberturas ou vias extras. Mal tínhamos ingressado ali. Então, escutamos um clique leve, de metal na tranca da entrada principal. Meu pulso acelerava tanto que eu achava que alguém poderia notar. Presa ali no lavabo de um imóvel alheio, eu ia encarar a verdade da deslealdade do meu herdeiro de um jeito impensável. A entrada do lugar se escancarou com um gemido discreto. Pegadas pausadas cruzaram a dependência, detendo-se de vez em quando, como se o indivíduo estivesse inspecionando todos os recantos. — Mamãe? O timbre de Carlos rasgou quietude, congelando meu sangue. Eu sei que você se encontra por aqui. Vi os guardas saindo. Estamos isolados agora. Roberto insistiu em me prosseguir. Roberto levou um dedo aos lábios, indicando mutismo total. Ficamos acuados no cubículo sanitário, com a lâmina improvisada como nossa sólida defesa. As pegadas de Carlos avançavam devagar. Mamãe, eu sei que você desvendou nosso esquema modesto. Seu tom ecoava de um jeito curiosamente sereno. Não devia ter rolado desse modo. Poderia ter sido bem direto se aquele hidráulico metido não tivesse surgido. Segurei o ar ao ver o trinco do lavabo rodar devagar, mas bloqueado. A única obstrução real entre nós e meu descendente. Por favor, mamãe, a gente precisa dialogar. Não é nada do que você supõe, prosseguiu ele, o som agora colado à entrada. Renata e eu apenas queríamos auxiliar. Você andava envelhecendo, demandando mais assistência. O capital servia para bancar sua terapia. Falsidades. Cada sílaba uma falsidade premeditada. Lágrimas rolavam mudas pela minha face, enquanto eu escutava meu próprio rebento torcer os fatos, buscando desculpar uma investida mortal. Destranca a porta, mamãe. A gente resolve isso como parentes.
Roberto rabiscou uma nota e me exibiu. Temos de arrastar o tempo até os agentes voltarem. Inspirei profundamente, ajuntando bravura. Carlos, por qual motivo você me causou isso? Um rush breve do lado oposto à barreira. Pois bem, você está presente. Perfeito! Seu timbre se alterou, ficando mais gélido. Vamos pular as fabricações, ok? Sim, eu cobiçava sua fortuna. Toda ela. Eu necessito dela. Devo uma fortuna a gente arriscada. Qual o montante da dívida? Indaguei, esforçando-me para prolongar a tagarelice. Mais do que se pode conceber. Apostas ruins, negócios falhos, uns 500 mil, quiçá além. Eles pressionaram Renata. Alertaram que incendiariam nossa moradia com nós lá dentro. Houve uma interrupção. Era você ou a gente, mamãe? Uma opção óbvia, de fato. E o aparelho na alvenaria? Conceito da Renata. Ela estudou química. Entendia como simular um óbito comum. Ninguém duvidaria de uma idosa de 68 anos falecendo por aflições pulmonares ou colapso do coração. Ele tocou de leve na barreira. Agora, destranca ou eu arrombo isso. Roberto indicou a vidraça do lavabo, estreita, porém viável para eu atravessar. Ele iniciou a abertura dela sem ruído, enquanto eu desviava-se a atenção de Carlos. Como você me localizou? Questionei, estendendo o papo. Rastrearam o hidráulico. Ele nos guiou reto à estalagem. Depois, bastou checar com qual guarda ele trocou ideia. Acompanhar o veículo. Sempre me saí bem em vigiar alvos sem alertá-los. Um estrondo na barreira me sobressaltou. Carlos dera início ao arrombamento. Basta de papo, mamãe. O relógio não espera. A vidraça por fim se rendeu. Roberto gesticulou para eu ir na frente. Era estreito, mas factível. Ao me impulsionar pelo parapeito, captei o estalo da madeira partindo. A barreira do lavabo ruía sob os impactos. Você não escapa, berrou Carlos, seu timbre abandonando qualquer fingimento de tranquilidade. Logrei sair pela vidraça e aterrissei numa grade de ferro, integrante da rota de evacuação do edifício. Roberto veio em seguida, mais ligeiro do que eu previa para um homem de sua faixa etária e constituição. Rápido! Murmurou, señalando o piso inferior. Devemos descer antes que ele nos pegue. A estrutura de ferro guinchou debaixo de nossos calcanhares ao descermos velozes. Ao atingir o segundo nível, percepções acima nos alertaram. Carlos lograra transpor a vidraça do lavabo e agora nos caçava. Mamãe, regresse aqui! Seu grito reverberou pelo viela alterado pela fúria. Sem saída para você! Prosseguimos a descida até o solo. Minhas juntas latejavam. Meu peito ameaçava estourar, mas o pavor me propelia. Ao tocarmos o asfalto, Roberto me arrastou rumo à Avenida Central. O posto policial dista 3 isolados, arfou. Se logramos lá, um clangor de ferro nos obrigou a virar. Carlos saltara os degraus finais, e agora investia contra nós. Em sua palma, um brilho captou os raios do alvorecer, uma lâmina bem superior à nossa tosca. Fuja! Exclamou Roberto, me impelindo adiante enquanto se postava para deter meu rebento. Não, Roberto! Berrei, mas ele já se firmara, resoluto em me conceder chance de fugir. Dirija-se ao posto agora. Dispartei como não fazia em eras, cada passada um tormento para meus membros cansados. Atrás soaram clamores e ruídos de confronto. Não me voltei. Impossível. Se hesitasse, tudo terminaria. A via pria a rua principal encontrava-se praticamente deserta naquela madrugada fria. Um taxista me fitou com olhos arregalados ao me ver surgir apressada e aos berros na calçada. Ajuda, polícia! Tenho que chegar à delegacia agora. O sujeito, percebendo meu desespero total, destrancou a porta do veículo. Suba, madame! Eu mal tinha me acomodado no banco de trás quando avistei Carlos saindo das sombras do beco, suas vestes sujas de sangue vivo. Nossos olhos se cruzaram por um instante fugaz. Eu não via mais o rosto familiar. Em vez disso, um estranho me olhava de volta.
Seus olhos pareciam desprovidos de qualquer traço de afeto ou laço familiar. Acelere, por favor, acelere! Implorei ao motorista, que pisou fundo no acelerador. Pelo retrovisor, notei Carlos correndo atrás de nós, mas em poucos segundos ele se distanciou. Ainda assim, aquela expressão de fúria pura que apagara os traços do meu menino se imprimiu para sempre na minha mente. "O que rolou, senhora?" indagou o taxista, me observando pelo espelho. "Meu filho." As sílabas soaram surreais até para mim ao dizê-las. Meu filho quis acabar comigo. O carro freou de frente à delegacia 3 minutos mais tarde. Eu descia aos tropeços, ainda atordoada, clamando por socorro. Um guarda jovem veio correndo para me sustentar. "Senhora, respire fundo. O que se passou?" "O investigador Marcos. Eu preciso dele agora." "Roberto, ele foi agredido pelo meu filho no abrigo protegido. Urgente, por favor." Minha narrativa truncada gerou alguma confusão no início, mas citar o abrigo e o investigador Marcos bastou para acionar a tropa. Em instantes, eu me via numa sala com o chefe da polícia, despejando os detalhes aos tropeços, enquanto patrulhas partiam a toda para o endereço. "O senhor Roberto ficou lá para me defender", afirmei com a voz falhando. "Meu filho portava uma arma." "Já mandamos viaturas e resgates para lá", assegurou o delegado. "Você está a salvo agora." Contudo, eu não me sentia protegida. Jamais me sentiria de novo. Não com Carlos solto por aí. Não após flagrar aquele brilho nos seus olhos, o brilho de quem havia ultrapassado uma fronteira sem volta. Os instantes que se seguiram esticaram-se como uma eternidade. Instalada na sala do delegado, envolta num xale que uma alma bondosa me oferecera, eu aguardava atualizações com o peito sufocado. Refletia sobre Roberto, que pusera a própria vida em risco por mim, uma desconhecida que ele mal vira 2 dias antes, e sobre Carlos, a criança que eu criara com tanto carinho, agora convertida num ser brutal, pronto para eliminar a mãe por ganância. Quando o aparelho na mesa do delegado soou, meu corpo todo se retesou. Ele pegou o fone, escutou em silêncio e desligou com o semblante sombrio. "Localizaram seu filho", anunciou por fim. Ele opôs-se à detenção e levou um tiro. "Vão levá-lo ao hospital, escoltado pela polícia." "E Roberto?" Minha voz mal passava de um fiapo. O delegado vacilou. "Ele levou uma facada, senhora. Sangrou bastante, mas ainda respondia quando o resgate o socorreu. Também segue para o hospital." Uma onda de sentimentos conflitantes me invadiu. Alívio por Roberto resistir, pavor pelo ato de Carlos e um vazio inexplicável ao saber que o meu rapaz estava machucado. Não brotava em mim o instinto maternal esperado. Parecia que o laço se rompera para sempre. Já Renata, a companheira do meu filho, foi achada ao tentar fugir num ônibus para longe dali. Está sob custódia e será questionada quanto ao papel dela na trama. As horas que vieram a seguir viraram um emaranhado de declarações, papéis e diálogos com especialistas em apoio. Me levaram para um check-up médico, onde detectaram vestígios de arsênico no meu sangue. Dose baixa, sem sequelas graves, mas que justificava minhas queixas contínuas. Ao anoitecer, quando por fim liberaram minha ida ao hospital, insisti em ver Roberto antes de qualquer um. Ele jazia lívido, preso a aparelhos e com ataduras no peito, mas esboçou um sorriso tênue ao me notar no quarto. "Senhora Elisa", balbuciou, "você escapou e chegou à polícia." "Por sua causa", retruquei, apertando sua mão com delicadeza. "Você me salvou, Roberto." "Só cumpri o dever. Você foi além, muito além. Jogou tudo em jogo por uma forasteira." Ele se mexeu na cama, contorcendo-se de dor. "Minha mãe morreu num enredo parecido. Meu irmão a intoxicou por anos até a gente desvendar. Ao notar aquele aparelho na sua casa, não dava para permitir que repetisse." Aquela confissão me pegou de surpresa. "Seu irmão, o que foi dele?" "Cumpre pena há 10 anos.
fez uma pausa ofegante. Seu filho vai responder pelos atos dele, igual a Renata. Eu assenti em silêncio. O doutor apareceu, sinalizando o fim da visita. Repousa bem, falei a Roberto ao me retirar. Amanhã eu volto. No saguão, uma agente me aguardava. Senhora Elisa, seu filho acordou. Ele pediu para conversarem. Não precisa aceitar. Por um tempo eterno, eu travei diante dessa decisão. Um lado meu ansiava por sumir, jamais encarar Carlos outra vez. O outro, quem sabe a essência materna que persistia em mim, ansiava por... Expostas às cicatrizes de um fim inevitável, eu me dirigi à prisão provisória. Ele jazia preso à cama, vigiado por um guarda na entrada. O braço enfaixado revelava o local do ferimento causado pelo tiro. Ao adentrar o quarto, Carlos virou o rosto em minha direção, e por um breve segundo, julguei vislumbrar o garoto que outrora eu tanto amava, mas o vislumbre se dissipou rapidamente. "Oi, mãe", murmurou ele, com a voz vazia de qualquer sentimento. "Por que, Carlos?" Essa foi a única indagação que logrei articular. Por que não me solicitou auxílio para quitar suas dívidas? Ele soltou uma gargalhada árida, desprovida de qualquer traço de diversão. Solicitar? Você imagina que 500 mil é uma quantia que se pede de empréstimo? Ademais, você sempre gerenciou suas finanças com tanta rigidez. É para a minha aposentadoria, Carlos. Não dá para desperdiçar com as tolices de vocês. Assim, optou por acabar comigo. Minha voz vacilou, mas sustentei a compostura. Foi o método mais prático, retrucou ele, como se debater uma mera operação de planejamento. Demasiado veloz, chamaria atenção. Excessivamente moroso, traria perigos. Renata determinou o ponto ideal. Seu distanciamento me provocou repulsa. Parecia dialogar com um desconhecido total. Você não experimenta nada? Nem uma migalha de arrependimento? Ele me observou por instantes, inclinando a cabeça de leve. Sinto fúria por não ter logrado êxito, por ter menosprezado um bombeiro curioso, por ter sido imprudente. Parou por um segundo. Arrependimento? Não se tratava de você ou de mim, mãe. No final, priorizei a mim. Essas declarações representaram o rompimento definitivo de qualquer laço remanescente entre nós. Contemplei o indivíduo recostado naquela cama. E não mais reconheci meu rebento. Encarei apenas um forasteiro ameaçador que por mero acaso partilhava meu DNA. Até logo, Carlos, pronunciei de forma sucinta, antes de me virar para partir. Só isso? Não defenderá minha causa? Não pagará por defensores custosos para o seu amado herdeiro? Seu tom carregava ironia mordaz. Detive-me à soleira, fitando-o pela derradeira vez. Meu filho pereceu no instante em que planejou meu assassinato. O ser que há visto aqui é mero delinquente, fadado a arcar com as repercussões de suas ações. Retirei-me sem virar o rosto, experimentando um alívio peculiar. O elo se desfizera, a resolução se concretizara. Prosseguiria adiante, livre do fardo da culpa ou da obrigação por suas decisões. Transcorreram 6 meses desde aquela aurora trágica. O processo judicial de Carlos e Renata avançou célere, sustentado por provas incontestáveis. O diário repleto de registros precisos sobre meus males, os traços de substâncias tóxicas, os laudos clínicos e os testemunhos de Roberto e dos agentes da lei compuseram um dossiê inabalável. Carlos pegou 25 anos de reclusão por tentativa de assassinato agravado. Renata apanhou 18 anos como partícipe e por ter contribuído com os saberes em química ao esquema. Nenhum deles exibiu o menor sinal de contrição ao longo do trâmite. Roberto se restabeleceu por completo do trauma e passamos a cultivar uma amizade estreita. Sua bravura e retidão serviram como lembrete de que o mundo ainda abriga indivíduos honrados, inclusive quando os mais próximos nos decepcionam de forma irreparável. Desfiz-me do imóvel adquirido com os recursos da venda de minha residência anterior
e transferi-me para uma pacata localidade à beira-mar, distante das lembranças e do sofrimento. Com o saldo remanescente, institui uma entidade dedicada a socorrer anciãos vítimas de maus tratos domésticos, um problema bem mais frequente do que se costuma supor. Atualmente, instalada na varanda de meu novo lar, contemplando as águas do oceano, medito sobre os eventos transcorridos. A angústia jamais se esvaecerá por inteiro. Como o faria? Entregar um filho às grades é arrasador. Entregá-lo à avidez e à brutalidade é ainda mais lancinante. Contudo, surge uma paz inusitada ao finalmente confrontar a realidade, por mais atroz que ela seja. Agentes indagam como suporto prosseguir após tal perfídia. A réplica não é elementar. Todo dia constitui uma opção deliberada de não deixar que as ações de Carlos moldem o que resta de minha existência, de não permitir que o rancor devore os dias que me sobram. Compreendi que laços familiares transcendem o mero parentesco sanguíneo. Roberto, sem qualquer dever para comigo, expôs tudo para me resguardar. Os guardas que me resguardaram, os profissionais de assistência que me auxiliaram na recomposição de minha trajetória e os companheiros recentes nesta vizinhança, todos eles se converteram em minha rede afetiva por opção. Ademais, aprendi a valorizar minhas percepções intuitivas. Havia indícios que negligenciei, instantes sutis de inquietude que sufoquei, porque presumia que um filho nunca feriria sua genitora. Doravante, sei que a perversidade pode habitar em qualquer recanto, inclusive nas figuras que cremos dominar de perto. De quando em quando, ao anoitecer sobre o horizonte marítimo, evoco o menino que Carlos um dia representou, o infante que acalentei, o menino que orientei nos primeiros pedais, o jovem que amparei após o primeiro desapontamento amoroso. Quiçá aquele menino tenha se extinguido bem antes de o adulto arquitetar meu fim. Quiçá eu só não tenha notado sua partida. O aparelho telefônico soa, quebrando minha ruminação. Trata-se de Roberto, phoning para ratificar nosso encontro para o repasto dominical. Sorriu durante nossa troca sobre trivialidades, o tempo atmosférico, uma obra literária em sua leitura, a mostra artística regional que tencionamos percorrer. A existência prossegue, inabalável. Não saiu exatamente como eu havia previsto, mas sim de modos inesperados e, em certos momentos, simplesmente incríveis. Encontrei dentro de mim uma resiliência que eu nem imaginava carregar. Percebi que, mesmo aos 68 anos, dá para recomeçar tudo, erguendo algo fresco a partir dos escombros de uma vida que ruiu por completo. A deslealdade do meu filho me impôs a lição mais cruel que se pode aprender, porém, também me deu uma liberdade que eu jamais sonhei alcançar. Agora, encaro cada dia com toda a plenitude, saboreando as alegrias simples do cotidiano, nutrindo amizades genuínas e apoiando quem mais precisa para lidar com as próprias decepções na família. E sempre que as recordações amargas tentam me arrastar de volta ao meu vazio, eu miro o mar e penso. Assim como as ondas, a existência segue rolando, sem parar, inabalável, sempre rumo ao que vem pela frente. E aí, curtiu essa história? Então, clica no botão de inscrição e conta nos comentários qual delas te pegou de surpresa total. Ah, e vira membro para acessar os vídeos exclusivos que eu não solto aqui no canal. Te vejo por lá!